Então, voltando aqui ao nosso projeto de 30 dicas para fechar essa interpretação, e se na sua prova cair uma charge? Como é que a gente interpreta uma charge? Vocês sabem que uma charge ou uma tirinha, elas sempre têm um tom comunicativo, elas sempre elas são criadas sempre para expressar alguma denúncia, alguma crítica, então elas sempre vão deixar leituras adicionais. Só que aí você vai ter de interpretar. Geralmente é uma criança falando como se fosse adulto, geralmente é uma denúncia social, e aí você vai observar como é que esse cenário é construído. Então a primeira coisa, ao receber uma charge, gente, jamais lê os quadrinhos, certo? Então, primeira coisa que você vai observar, quem fala, se é uma criança ou se é um adulto, você vai sempre observar o cenário, se o cenário é bonito, se o cenário é feio, observar como a pessoa está vestida. Então você vai sempre observar a imagem acústica, aquilo que você está vendo, que é o signo linguístico. O signo linguístico é aquilo que é a apresentação. Depois você vai observar a interpretação. Então compreenda primeiro a imagem, para depois você entender o porquê daquele quadrinho. Então se você só ler o quadrinho, gente, e não conseguir colocar o link, não vai dar em relação à escrita e o desenho. Então, não queira ler o desenho primeiro vocês vão interpretar, tudo bem? Então, observem, eu trouxe uma charge aqui para a gente tentar fazer uma análise rapidamente dela, que muita gente fala para mim assim, nossa, eu nunca enxergaria isso dentro dessa charge. Pois é, então vamos aprender a enxergar as coisinhas que estão subentendidas. Aí entra o campo do subentendido. O subentendido é aquilo que fica por trás da situação. Ele já não é uma marca de verdade, ele é apenas uma intenção comunicativa, uma situação que permite dizer. Observe aqui comigo, essa questão caiu numa prova bem atual, foi agora em 2016, e aí vocês vão acompanhar na leitura na tela comigo. Vamos lá? Então, observe. Antes a gente não pode começar a ler, a gente tem de dar uma olhadinha no desenho. Então, aqui é a Mafalda, né? Dá para perceber que é a tirinha da Mafalda. Então, aqui você tem lixo, né? Não sei se dá para vocês enxergarem. Aqui um carro jogando poluição, né, soltando fumaça. Ela sobe em cima do monte de lixo. Ela olha para uma senhora que está com a bolsa. Ela pega uma cenoura, né, dá para perceber que é alguma coisa, e a senhora não entende nada. Então a senhora está... E aí a Mafalda sai. Vocês estão vendo ela saindo aqui? Então beleza. Já dei uma olhadinha aqui na estrutura. E aí você já imagina que se tá falando de lixo, alguma coisa, falar de poluição, alguma coisa, dá para perceber. Aí vem, a valente alpinista está quase alcançando o topo. Aí a Mafalda começa a falar valente alpinista porque ela tá vendo um entulho. Então como se fosse um topo de uma montanha. Nessa altitude, a falta de oxigênio torna a respiração mais difícil. Por que ela falou que nessa altura? Porque quando ela subiu no entulho, o carro passa e joga fumaça nela. Então, nesse caso, ela leva em consideração a falta de oxigênio em relação à poluição. Mas, finalmente, a proeza se concretiza, ou seja, a proeza no sentido aqui de façanha, né, de ato, certo? A valente alpinista desce vitoriosa e lá embaixo é assediada pela imprensa. Aí a imprensa, gente, não sei se vocês conseguem visualizar, é representada por essa senhora. E aí ela pega justamente essa cenoura para representar o microfone. Por isso que a senhora fica sem entender. Através deste microfone, torno público o meu reconhecimento às autoridades que tão bem sabem manter as condições para o sucesso de façanhas como essa. Olha aqui, está claramente aqui um subentendido, né, de crítica social. Então, quando ela fala, através deste microfone, torno público o reconhecimento as autoridades que tão bem sabem, isso aqui é uma crítica, ó, tão bem sabem manter as condições. Na verdade, ela está usando isso aqui, mas no fundo é para fazer a crítica. Então, voltando aqui comigo, dá para você perceber que eles deixam marcas de situações para você entender que ela está fazendo uma denúncia às autoridades que deixam a sociedade do jeito que eles querem, deixam as ruas. Então ela está falando da denúncia social em relação à poluição das ruas, entulho, fumaça, certo? E aí ela utiliza a charge para fazer isso. Então, posso afirmar que nesse exemplo a criança está agindo como adulto e ela age na terceira pessoa, exceto no último quadrinho que ela fala torna o público, mas ela fala como se ela estivesse falando de outra pessoa, se ela estivesse visualizando a situação.
Então, é bom interpretar a charge sempre desse lado, ok? Então, eu vou encerrar essa dica aqui. Quando eu voltar, eu vou trazer outra charge para vocês ficarem craques nessas ideias. Então, eu já sei, professora, primeiro o desenho, depois eu associo o desenho com a fala. Isso mesmo, primeiro o desenho, depois a fala, tudo bem? Então, fiquem aí, daqui a pouco eu volto e a gente aprende mais ainda sobre o uso de charges, tá bom? Então, até daqui a pouco, galera!